Gente, vamos fazer 2 exercícios aqui, pessoal. Vamos gravar essa aula aí com 2 exercícios essenciais em relação à força elástica. Da página nossa, pessoal, 87 do livro 2, tá, pessoal? Onde a gente fecha a parte de dinâmica aí. Então, nessa aula aqui, a gente faz para fechar a dinâmica. Posteriormente, eu vou gravar uma aula, pessoal, só de resolução de exercícios de todas as forças que nós vimos até agora, tá? Mas essa em específico, dando continuidade à nossa aula anterior gravada, tá? Então, da página 87, gente, eu vou começar com o exercício 13. Já fiz o desenho aqui para a gente agilizar. Diz assim: são montados 3 arranjos esquematizados na figura ao lado. As molas são todas iguais, com K igual a 100 Nm por metro, que nem eu coloquei aqui. Se o M tem 2 kg, determine a deformação total de cada arranjo. Na nossa aula anterior, eu sempre fazia uma força F e depois eu via as proporções dela com as forças elásticas. Aqui a força F, capaz de elongar a mola, pessoal, vai ser a própria força peso. Então, nesse primeiro desenho aqui, pessoal, nós temos que o peso para essa situação corresponde à força elástica. Então, aqui o peso tem o mesmo módulo da força elástica. O mesmo raciocínio vale para os outros desenhos. Aqui a força elástica. Aqui a força elástica das duas, né, pessoal? Nós já vimos que isso aqui é uma associação em paralelo. Então é a força elástica total, que é a soma das duas. Mas somando essas duas dá quem? O peso aqui. E aqui o peso dela. Ele quer saber, então, a deformação, o x em cada uma das situações. Na primeira situação, né, pessoal, não tem associação de molas, só tem uma mola. Então a gente vai usar simplesinho. Sabemos que a força elástica é igual ao módulo do peso. Força elástica é o nosso K, só tem uma mola, só um K. O x, eu vou colocar x1, tá? Da primeira situação, é igual a massa vezes o valor da gravidade. Ele não deu o valor da gravidade no exercício, então a gente adota qual, gente? Adota 10, não é isso? Ficamos então que o nosso x, na primeira situação, é massa, gravidade dividido pela constante elástica. x1, então, massa vale 2, gravidade vale 10 e o nosso K vale 100. Logo, pessoal, 20 dividido por 100 é a mesma coisa que 1/5, né? 1/5, na verdade, é 0,2 metros. 0,2 metros. Ou a resposta, como está no gabarito, 20 centímetros. Tanto faz, tá, pessoal? Porém, o sistema internacional adota em metros, né? Melhor deixar a resposta das duas maneiras que o exercício deixa. Na segunda situação, nós temos uma associação aqui que é feita em série, pessoal. Se essas duas molas estão associadas em série, e essas duas molas são com o mesmo valor, são idênticas, o mesmo valor de K, a gente pode vir direto e achar o equivalente como? Quem quiser fazer 1 sobre o K equivalente igual a 1 sobre K1 mais 1 sobre K2, sem problema nenhum. Eu vou aqui mais direto para utilizar essa fórmula aqui, que era o produto pela soma. K1 vezes K2 dividido por K1 mais K2. Mas se essas molas são iguais, não é a mesma coisa de fazer o quê, gente? O produto de K dividido por N, onde o N são duas molas iguais. Então ficamos que o K equivalente é o valor de K 100. Quantas molas? Quantos N's nós temos, pessoal? São duas molas? 2. Sendo assim, o K equivalente nessa associação é de 50 newtons por metro. E agora eu faço o mesmo raciocínio que nós tínhamos feito aqui, tá, pessoal?
Eu já vou pegar direto aqui para dar espaço no meu quadro. Vou aplicar a relação aqui. Só que nós vamos ter um x2, que é do segundo arranjo, tá? O m é o mesmo, o g é o mesmo, só que agora é o nosso k equivalente da associação em série. Atribuindo os valores aqui, pessoal, ficamos que o x2, segundo arranjo, é a massa 2, gravidade 10, o nosso K equivalente vai dar 50. 50. Logo, então, pessoal, 2 vezes 10, 20. Ficamos que o nosso... Vou colocar aqui para... Acho que vai dar espaço aqui, ó. Jogar aqui em cima. 2 vezes 10, 20. 20 dividido por 50, pessoal. 20 dividido por 50. O x2 vai dar... Corta 1 por 0,4, né? 0,4 metros ou 40 centímetros, igual eu coloquei no item anterior, tá? Belezinha, pessoal? Terceiro e segundo arranjo. Então, deixa eu colocar aqui, pessoal, ó. Primeiro arranjo, segundo arranjo, essa resolução. E agora vamos fazer aqui, ó, o terceiro arranjo. Nesse terceiro arranjo, as duas molas estão associadas em paralelo, né, pessoal? E quando nós vimos associação em paralelo, onde as molas eram iguais, nós temos que o K equivalente é uma soma de K1 mais K2 ou N vezes o valor de K. Quem quiser somar 100 com 100 vai dar a mesma coisa, né? Logo, o K equivalente nessa terceira situação, nesse arranjo, é 2 molas, sendo que cada uma tem uma constante que vale 100. Cada uma tem uma constante que vale 100. Então, o K equivalente nessa situação é de 200 newton por metro. Logo, uso o mesmo raciocínio, né, pessoal? Do x1, do x2, agora eu vou chamar de x3, vou colocar o asterisco aqui, tá? X do terceiro arranjo é o m vezes a gravidade, só que dividido agora por esse novo K equivalente. Ficamos aqui então, pessoal, que o x3 é 2 vezes a gravidade, que é 10, dividido por 200. Bem, corta, corta. 2 por 20, pessoal, é a mesma coisa que 1/4, né? x3, 1/4, 0,25 metros. Ou ainda, temos que o x3 é 25 centímetros. E assim a gente fecha o exercício 13 aí, tá, pessoal? Taranã, só fiz cagada aqui na conta, né? As drogas estão me consumindo. 2, isso vai dar 1/10. 1/10 é 0,1 metro ou 10 centímetros. Tá aí, pessoal. Fechamos o exercício 13, então. E agora vamos para o exercício 14, pessoal. Exercício 14 um pouquinho mais chato que esse aqui. Esse aqui é bom para a gente lembrar, né, pessoal? Que tipo de associação? Lembra que a associação em paralelo possui o mesmo X. Já a associação em série, pessoal, produz o mesmo F. É o F que faz as duas molas elongar. E agora vamos para o exercício 14. Nananã.
No exercício 14, a gente envolve algo muito parecido com mola. Uma corda homogênea tem a seção transversal constante de comprimento 5 metros. É o comprimento total da mola aí, tá, pessoal? Na verdade, da corda, né? Na figura, quando a corda está num comprimento X, pendente, e com um trecho do seu comprimento apoiado em uma mesa horizontal perfeitamente lisa. A sua aceleração igual a 4 metros por segundo ao quadrado, determine o X. Então, o exercício 14 tem o desenho assim, pessoal. Nós vamos ter a superfície horizontal, a superfície na vertical, e nós vamos ter a mola aqui, a mola não, a corda, né? A corda sim, gente. Esse é o comprimento X que ele dá. O comprimento X. Falou que o comprimento total, pessoal, é 5 metros, né? O X total corresponde a 5 metros. E a aceleração disso daqui é de 4 metros por segundo ao quadrado. A pergunta do camarada é como achar o X. Muito carinho com esse tipo de exercício. Aqui a massa da corda, assim como se fosse mola, pessoal, a massa da mola entra na brincadeira, tá? Então eu vou considerar isso aqui como se fosse 2 blocos. Eu considero essa parte da corda que está na horizontal um bloco e essa parte da corda que está abaixo aqui na vertical como outro bloco. E desenho as mesmas forças que nós conhecemos, gente. Nessa parte da corda aqui, eu sei que tem uma tração. É a única força que existe, pois não existe atrito. Já aqui nós temos a tração. Considerei a corda toda como se fosse, tá vendo? Essa corda toda como se fosse um bloco e daí eu fiz um ponto no meio. A corda de cima a mesma coisa, ó. Fiz um ponto e um bloco na horizontal. Só que aqui nós também temos a força peso. E agora eu faço como a gente sempre havia feito, pessoal. Segundo a lei de Newton. Cordas esticadas ou molas postas dessa forma, pessoal, onde tem massa, onde a corda tem massa ou a mola tem massa, considera ela como blocos, tá? E aí eu faço da mesma forma que eu sempre havia feito. Como? Força resultante, massa vezes aceleração. A tal da segunda lei de Newton, equação fundamental da dinâmica. Analisando esse pedaço da corda que se comporta como um bloco ali em cima, a única força, a força resultante nela é a tração. Então temos que a tração é igual à massa daquele pedaço lá de cima, eu vou chamar de M1, vezes a aceleração. Esse pedaço tem uma massa M1 e esse outro pedaço tem uma massa M2. Já no pedaço que está na vertical, pessoal, nós temos peso para baixo, que essa corda está descendo, né, com uma aceleração, e tração para cima. Se está descendo, é lógico que o peso é maior que a tração. Não tem vetor com módulo negativo. Então ficou aqui peso menos a tração é igual à massa desse segundo pedaço, tá, gente? Então desse pedaço aqui de cima, eu digo que a corda tem massa M1, desse pedaço aqui de baixo, a corda tem massa M2, vezes a aceleração. E agora a gente resolve um sisteminha, pessoal. Mais tração com menos tração, ficamos que peso 2, né? Vou colocar P2, que é do segundo pedaço, é igual à soma das massas, M1 mais M2 vezes o A. E vamos lá para cima agora. Então a mágica é essa. Se uma mola ou se uma corda tem massa, pensa nela como um bloco e desenha as forças como se fosse um bloco. Aqui, então, nós ficamos com peso 2. O que é peso 2, gente? É a massa 2 vezes a gravidade. Aqui, massa 1 mais massa 2 vezes a aceleração. Marcos, mas nós não temos a massa. A ideia aqui está em função de comprimento x. Aqui entra uma coisa lá da física 3 de vocês, pessoal.
densidade linear em cordas. Não é densidade volumétrica, é densidade linear. A densidade linear, para quem não lembra, é representada com essa letra grega ρ, que é a razão entre a massa vezes o comprimento, dividido pelo comprimento. Massa pelo comprimento. O nosso comprimento a gente chama de x, né? Então, no lugar de M2, olha quem que eu posso substituir, ó. Na expressão, no lugar de M, eu posso colocar a densidade vezes o comprimento. Onde o L é o x, né, gente? Então, vem cá. No lugar de M2, pessoal, densidade da corda vezes o L, que aqui embaixo nós chamaremos de x2, tá? E aqui em cima, o comprimento dela, x1. Então, x2 vezes a gravidade. No lugar de M1, quem que eu vou colocar? Rho x1 mais Rho x2 vezes a aceleração. Posso colocar o Rho em evidências, né? Ficamos que o Rho vezes x2g é igual a Rho x1 mais x2, que é o x total, vezes a aceleração. Como a corda tem a mesma densidade, né, homogênea, x2 vezes 10 igual. Gente, x1 mais x2, 5. E a aceleração, 4. Logo, nosso x2 é a mesma coisa que 5 vezes 4, 20. O 10 está multiplicando, vem dividindo. x2, então, igual a 2 metros. Essa corda, então, possui 2 metros aqui, ó. O nosso x2 vale 2 metros. Logo, se ela toda tem 5 metros, aqui em cima, 3 metros. E assim a gente encerra essa aula, tá, pessoal? Gente, deixei alguns exercícios para que vocês fizessem, tá? Para que vocês tentem fazer aí. Qualquer coisa é só procurar no fórum, né, gente? Eu estou segunda-feira lá. Gente, pelo amor de Deus, me procura no fórum, hein? Pouca gente está acessando. Vocês têm algo agora exclusivo para vocês. Então, do 69 ao 73, e 75 e 78. E a gente fecha essa parte aqui de dinâmica. Gente, um forte abraço e até a próxima, se Deus quiser.